Glória a Deus. Aleluia. Cadê meu contra-rega aqui? O Rafa. Daqui uns tempos também o Gabrielzinho vai estar aqui. O pessoal já está chegando a outra geração. Já está chegando aí o Zé. Já está chegando o Álvaro. Já está chegando a Raine. O pessoal, outra geração de louvores aqui. Sentindo saudade do Davi, da Regiane. Todo o pessoal que toca conosco, a Raquel. Todo aquele pessoal, um abraço, um beijo no coração para vocês. O pessoal da banda aqui conosco. Muito obrigado. Um abraço também ao pastor Mário, Manazinha, Sofia que está lá orando e torcendo pela gente. Logo, logo nós vamos estar juntos aqui, pastor, cantando ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. O inimigo tentou, mas ele não pode contra a igreja de Deus, amém? O culto está aqui, nós estamos chegando na sua casa. Pode avisar todo mundo, Deus tem uma palavra no seu coração aí. Pode chamar o pessoal, Deus tem uma palavra para você. Você tem vontade de saber como faz para alcançar a vida eterna? Convide alguém e diz: olha, irmão, você gostaria de saber sobre a vida eterna? Vou falar sobre vida eterna nessa noite. Vou falar sobre distantes próximos, mas o texto que eu escolhi vai falar sobre vida eterna. Você tem vontade de saber da vida eterna? Você gostaria de ter uma vida eterna? Então convide alguém. Fala: vamos ficar escutando a palavra aqui. Eu quero chamar você a abrir a sua palavra no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 10, do 25 ao 37, diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, para pôr-o à prova, e tentando, dizendo: mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei, como a entendes? E respondeu ele e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse ele: disseste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e espancando o retiraram, deixando quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo passou de largo. De igual modo, também veio um levita, que chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas vindo um samaritano que vinha de viagem, chegou ao pé dele, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe, aplicando-lhe azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo quanto mais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e procede tu da mesma maneira. Aleluia, aleluia. O tema da mensagem de hoje é distantes próximos. Eu escolhi esse texto por exemplificar tempos de distanciamento que nós temos vivido de pessoas por causa da pandemia, em tempos de estarmos próximos dos olhares, próximos de não podermos estar juntos, em tempos de distanciamentos sociais, a gente tem que transmitir online, fazer célula online, fazer conferência online, em tempos de distanciamento raciais, como que houve essa semana, com a morte de George Floyd, um negro que foi morto por um policial que, ao atender uma ocorrência, ao invés de só se atender à ocorrência, passou a tomar um protagonismo e sufocando aquele negro com um dos seus joelhos no seu pescoço. O segurou ali, embora ele estivesse todo algemado. O segurou mesmo aquele negro que tem o mesmo. Por favor, já está me faltando ar. Por favor, estou com dor no estômago. Por favor, estou com dor no pescoço.
E alguém lhe respondia: se está falando ainda é porque está vivo. E ficaram ali. Se você conseguiu ver o vídeo desse negro passando na televisão, foram 10 minutos que foram filmados. Alguém friamente, até que aquele negro morresse. Levaram ele às pressas ao hospital, mas ele já estava morto. Ele morreu ali naquele local, sem força, sem ar. Quando a gente começa a ver essas coisas, esses distanciamentos todos, quando a gente começa a ver o amor se esfriar assim, as pessoas além da autoridade passar daquilo que lhe faz, é uma hora da gente começar a rever o nosso cristianismo e aquilo que nós levamos debaixo do braço, que é a palavra de Deus. Está na hora de revermos se aquele abraço que a gente tanto quer dar nos dias de hoje, será que ele era puro quando a gente dava? Será que ele era sincero quando a gente podia dar? Será que nós vamos ter que aprender de fato a abraçar sincero? Abraço de irmão, abraço de pai, de filho, sabendo que pode ser o último abraço. Será que não é hora da gente rever, se já que o abraço que a gente quer dar nós não podemos, a máscara que a gente não queria usar nós temos que usar? Será que essa máscara que nós não estamos usando agora obrigatoriamente, será que nós não usava ela há muito tempo? Só era invisível a nós, mas visível a Deus. Deus conseguia ver a máscara de cada um tentando viver religiosamente. Será que o afastamento que temos vivido nesses dias não é exatamente o retrato da humanidade que estava vivendo afastado, se achando perto de Deus, cada um falando de Deus, mas vivendo afastado das pessoas? Foi exatamente isso que Jesus quis ensinar, aquele doutor da lei. Doutor da lei, o perito da lei, ele era alguém que conhecia toda a parte do Antigo Testamento, toda a Torá. E ele mal sabia que estava na frente ali, a própria Torá estava na frente dele. E ele não sabia. E ele ficava parado nas letras. E ele vai e pergunta acerca da vida eterna. Ele diz: Senhor, o que devo fazer eu para herdar a vida eterna? É uma pergunta que qualquer ser humano poderia fazer. Você talvez esteja falando aí. Talvez você falar: Senhor, qual a igreja certa? Qual a religião certa? O que eu devo fazer? Talvez é a pergunta que mais fica faceando hoje nos nossos dias. E Jesus devolve a pergunta a ele e diz: olha, o que está escrito na lei? Pergunta, já que ele era doutor da lei, perito. O que está escrito na lei? Como já interpreta? E ele dá uma resposta que Jesus tinha dado uma resposta há um tempo atrás para um jovem rico. O jovem rico faz a mesma coisa para Jesus certa vez. O que devo fazer eu para ser salvo? E Jesus responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E aquele jovem diz: eu tenho feito isso desde a meninice. E Jesus fala para ele: então vai, vende tudo que tem e me segue. Na verdade, aquele jovem era tão religioso quanto esse perito da lei. A hora que Jesus fala isso, a Bíblia diz que o jovem cai o semblante triste e vai embora. Estava diante daquele que podia trazer a vida eterna para ele, e ele joga a oportunidade fora. E esse homem aqui dá uma resposta para Jesus. Ao invés de Jesus responder, ele pega como perito da lei e ele diz: eu sei o que está escrito na lei. A lei diz: amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, toda a tua força, e amarás ao próximo como a ti mesmo. E Jesus acha brilhante, e como aqueles programas vespertinos de domingo, diz: a sua resposta está exatamente correta. Ele diz: faze isto e viverás. Ou seja, faz isto e viverás eternamente. Mas aí aquele homem querendo justificar, porque ele tinha dado a resposta, mas sabia que aquela resposta era dura de ser vivida. E ele querendo justificar-se, ele disse: mas Senhor, quem é meu próximo? Isso tem tudo a ver com a pergunta da vida eterna. Você gostaria de saber como que faz para ter a vida eterna? Você tem que saber quem é o seu próximo. Você já sabe quem é o seu próximo? Aquele homem, muitos até hoje não sabem. Muitos religiosos ainda não sabem. E Jesus decide responder em forma de uma parábola. E ele dizia: certo homem descia por uma estrada de Jerusalém a Jericó. Está no verso 30. Verso 30 diz isso. Vamos lá, no verso 30 diz isso. Respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais despojaram, espancando, retiraram, deixando quase morto. Essa estrada era uma estrada conhecida, a estrada que vinha de Jerusalém para Jericó, nos dias de Jesus. Era uma estrada que os estudos dizem que pouco mais de 27 quilômetros, como daqui ao Porto Ferreira, mas era uma estrada descendo. E ela é muito conhecida porque por aquelas estradas, por haver muitas silêncio, vou dizer, pouco movimento, tinha muitos salteadores, pessoas perdiam a vida e perdiam bens ali.
era costumeiro. Era uma estrada onde as pessoas perdiam as coisas. E já começamos nesse texto falando que essa estrada, quando Jesus cita para aquele perito da lei, é a estrada da vida. Está dizendo: ei, você quer saber como faz para ter a vida eterna? Vou te falar aqui na estrada da vida. Muitas vezes você vai perder coisas. Muitas vezes você vai ser surpreendido por ladrões. Pessoas que vão lhe roubar a paz, roubar a alegria, vão querer tomar a sua família, vão querer tomar tudo que você tem. E o ladrão que roubou aqui, quem era o ladrão? A Bíblia diz que fala do ladrão, a Bíblia fala lá em João, capítulo 10, verso 10. Nós vamos lá. Vão estar pondo para você agora João 10, 10. Olha o que fala aí, João 10, 10. O Evangelho de João 10, 10. Olha o que diz aí acerca do ladrão. Diz assim: e o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância. O ladrão vem para matar, roubar, destruir. É isso que o inimigo vem fazer, vem tirar a sua paz, vem atormentar a sua mente, vem roubar o seu sonho, a sua expectativa, vem destruir aquilo que você estava construindo, a sua casa, o seu namoro, o seu investimento, naquilo que você estava sonhando, pegando ao Senhor. Não deixe ele destruir. Na estrada da vida sempre vai aparecer, nunca vai ficar sem aparecer o bom samaritano no caminho. O Senhor Jesus está entrando nessa noite, na estrada. Talvez você é um desses que já perdeu muito, porque a Bíblia continua falando no verso seguinte que aquele homem foi encontrado caído. E caído é exatamente o estado que um dia ou eu ou você esteve, ou você ainda está. Caído é o estado espiritual de cada pessoa sem Cristo. Caído, imóvel, sem poder reagir, sem poder ir sozinho até aquele que podia dar a vida. Aquele homem estava caído, quase morto. Era assim que estava eu e você há muito tempo atrás. Eu há 32 anos atrás. Era assim que eu estava. Aos meus 16 anos. Assim eu estava, caído nas minhas falas, nos meus pecados, cheio de projetos, mas todos eles na prateleira, e ninguém podia fazer nada, porque eu caminhava rastejando na minha vida espiritual, buscando paz em vão, por caminhos que não conseguiam me trazer a paz. Quero dizer para você que talvez seja o estado que você esteja nessa noite, caído. Aquele homem fala que ele descia de Jerusalém para Jericó. Já tudo isso já significa muito para nós. Eu já falei em outras pregações, eu gosto sempre de me atentar, porque Jerusalém era conhecido como a cidade da luz, cidade de paz. E Jericó era conhecido como a cidade de ruínas, a cidade de destruição. E quando diz que aquele homem descia de Jerusalém para Jericó, ele saía do lugar de paz, ele saía do lugar de luz para o lugar de ruínas e destruição. Talvez exemplifique a queda do ser humano em toda a história. Talvez exemplifique aqueles que estavam na igreja e hoje se encontra caído, desviado, saindo do lugar de paz e já caminhando para a destruição. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus vai encontrar você no caminho. Você não vai ficar caído para sempre. Através da live hoje, o Senhor Jesus pode encontrar você. A Bíblia diz que aquele homem caído que estava, ele foi assaltado por ladrões. Quantas pessoas já lhe roubaram a paz? Talvez o professor tirou a paz sua. Talvez alguém tirou os seus sonhos. Talvez alguém usado pelo inimigo lá na escola já tirou os sonhos que você tinha. Talvez alguém usado pelo inimigo no primeiro trabalho seu quis roubar o seu sonho. Talvez alguém dentro da igreja, infelizmente, já quis tirar o seu sonho. Eu quero dizer para você que Jesus fala: eu sou aquele que veio dar vida e vida em abundância. Ele pode devolver os seus sonhos nessa noite. Ele restabelece de volta tudo aquilo que um dia você tem sonhado. Não há ladrão que possa contra aquele que tem a vida plena, a vida eterna. Aleluia, aleluia. Aquele homem caído foi assaltado. A Bíblia diz que tiraram a roupa dele. Não tiraram a roupa. Bom, olha, como a pessoa fica sem roupa, ela fica exposta à sua vergonha, sua intimidade fica exposta. Ficar sem roupa é perder a liberdade. Seus segredos são vistos. Ficar sem roupa é não estar pronto para a festa. Quando a pessoa está assim com a sua vergonha exposta, ela não tem alegria, não tem sorriso no rosto. Aliás, a última coisa que acontece com qualquer ser humano, quando ele está à morte, quando já morreu, ele já não consegue não pode nem cuidar da própria roupa. Alguém vai ter que escolher a roupa dele, ele vai ficar nu numa mesa. E alguém vai escolher a roupa dele para que ele possa ir naquele caixão. Talvez seja exatamente a situação que você estava até essa noite, até agora há pouco. Estava vendo tudo acabado, sua vergonha exposta, tudo, seu segredo exposto. Eu quero dizer que tem alguém aqui que pode sarar e curar, tudo isso está no seu coração. Ele pode reavivar a sua vida.
aquele homem caído, espancado. Caído, foi espancado. Quantas pessoas já sofreram violência? Violência física. Alguns sofreram violências sexuais na sua vida. No início da sua vida ficaram marcados. Tem dificuldade hoje. Algumas pessoas tiveram violência moral. Algumas pessoas sofreram violência religiosa, se sentiram excluídos dentro da igreja. Eu quero dizer para você que o Senhor, que eu acredito, o Deus do amor, consegue restabelecer. Ele não rejeita você, Ele não joga fora a cana quebrada, Ele não apaga o pavio que fumega, é Ele que coloca fogo novamente. Ele te abraça numa noite como essa. Aquele homem foi encontrado, caído, espancado, nu, roubado, quase morto. A palavra quase é um poucocinho só para aquilo se acontecer. A pessoa quase morta é um sobrevivente. A pessoa que está no fio da vida é alguém que sobrevive. Talvez exatamente seja aquilo que eu acabei de falar, eu possa descrever a sua história. Seja assim talvez que você esteja, quase morto. Talvez você seja um sobrevivente da vida. Talvez nesses dias de pandemia você diz: eu não sei o que vou fazer. Com aquela lojinha que eu tinha, com meus negócios, como que eu vou sobreviver? Eu sou um sobrevivente, eu estou quase morto. Eu quero dizer para você que Jesus entrou por esse caminho, e Ele vai te encontrar e vai restabelecer a sua sorte, a sua alegria. A história continua dizendo que ele, no verso seguinte, verso 31, Lucas 10, 31. Aleluia. Olha o que diz aí. Lucas 10, 31. Diz assim: ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, aquele caminho difícil da estrada da vida, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o, passou de largo. Um sacerdote aqui representava o clero naquela época. Jesus estava dando um tapa com luva de pelica naquele doutor da lei, porque existia algo de semelhante com aquele sacerdote da história que Jesus contava, porque essa história não era real. Jesus estava contando uma história, mas existia algo semelhante, que para ser sacerdote tinha que ser da linhagem do povo hebreu e judeu. E aquele doutor da lei também era judeu. Jesus estava dizendo: está vendo você na história? Descia do mesmo caminho de Jerusalém para Jericó um certo sacerdote. Sacerdote era aqueles que tinham um certo respeito, tinham um certo nome, tinham uma certa notoriedade religiosa, social. O sacerdote acreditava talvez na salvação por méritos, pelas leis que eles cumpriam, pelas normas frias que ele impunha para os outros e não conseguia às vezes cumprir. E eles tinham notoriedade e títulos. Às vezes os títulos a gente precisa, a gente tem título aqui. Seria como se fossem pastores hoje, sacerdotes, em qualquer outra religião. Os títulos às vezes existem, eles são importantes, mas muitas das vezes atrapalham a gente de servir a Deus. Porque às vezes, com teorias, você pode conseguir notoriedade aqui com os homens, mas somente com a prática você consegue notoriedade lá nos céus. Não é por título, ninguém é salvo por título, ninguém consegue ser salvo por tanto tempo que está na igreja, por tanto que conhece da Bíblia. Era isso que Jesus estava falando com aquele homem. E a Bíblia diz que aquele sacerdote, vendo aquele homem, passou de largo. Veja bem, verso 32 continua dizendo: e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo aquele homem, passou de largo. Naquela época não tinha duas funções os cleros. Naquela época do Senhor Jesus tinha duas funções, clero. Tinha o pessoal que era o sacerdote, que se ocupava de fazer as ministrações, os sacrifícios. Tinham muitas festas, eles tinham que sair. Eles nunca moravam em Jerusalém, às vezes moravam em Jericó. Eles tinham que ir para esses lugares para fazer as festas. E além do sacerdote, tinha os levitas. Eram dois grupos. O sacerdote talvez fosse hoje, acabasse o culto, ele saísse de Bíblia no braço, saindo do culto, arrumado com o seu terno, como estou aqui, e passando de Bíblia no braço, encontrando alguém caído. E às vezes a gente sempre, quando vem alguém caído, a gente acha que é alguém moribundo, um alcoólatra. Às vezes você vai encontrar alguém caído, mas andando de pé. Você vai encontrar alguém caído nos seus problemas, nos seus pecados, e sabendo que ele está caído, passar de largo. Do que adiantou a pregação do que tinha sido feito. Igualmente passou um levita, e levita era o pessoal que, você até sabe, né? Era o pessoal que cantava naquela época. Não só cantava, porque os levitas também eram divididos entre dois grupos.
os que cantavam e tocavam no templo, e aqueles que não tocavam, mas serviam no templo. Ficava colocando azeite nos candelabros e acendia as luzes e cuidava do templo. Essa era a função dos levitas. Então, se fosse nos dias de hoje, o pessoal que toca aqui, o pessoal que louva, nossa irmã que cuida dos afazeres aqui da igreja, o pessoal da mídia, todo mundo era levita. Vou dizer mais. Eu sabia, né, que os pastores e o pessoal da frente tem que ter mais chamada a atenção. Vou dizer mais. No Novo Testamento a Bíblia diz que não tem mais esse altar aqui. Não existe mais o pano levítico. Não existe mais. Porque a Bíblia diz que, através de Pedro, que todos nós somos reis e sacerdotes diante do Senhor. Então essa parábola aqui não é só para quem está pregando aqui, ou para o pessoal que toca, ou o pessoal que trabalha aqui. Essa parábola é para mim e para você, que hoje somos reis e sacerdotes. E aonde a gente está, a gente serve ao Senhor. Você já entrou na parábola aqui? A Bíblia fala que o levita, vendo aquele homem, passou de largo. Talvez viesse do culto e passou de largo. Talvez você, chegando na sua casa, aconteça essas coisas. Você está passando pelo caminho, ou chegando na sua casa, vê o vizinho brigando. Talvez o Espírito Santo diz: para aí, por que você não vê se está tudo bem? Não chama ele, você não conhece ele, chama ele pelo nome. Talvez você chamando, ele para. Aí talvez você fale assim: não, eu não vou me envolver em coisa dos outros, não. Eu não fui chamado para isso. Eu vou dizer uma coisa: talvez você não foi chamado pelo vizinho, mas você foi chamado para o Senhor, para ser salvo da terra e luz do mundo. Talvez agora que você fala: ei, pastor Luiz, está tudo bem aí? Talvez ele fala: não, está tudo bem, vai embora. Aí você fala: ei, pastor Luiz, estou passando aqui porque eu vim no culto, eu lembrei do Senhor, viu? Que Deus abençoe a sua casa. Estou orando pelo Senhor, viu? Que o Senhor Jesus cuide da sua família, viu? Talvez enquanto você fala isso, o coração que estava duro lá é abrandado pela palavra, que a Bíblia diz que a palavra branda afugenta o furor. Talvez a presença do Espírito Santo encontre aquele homem e muda aquela história. Talvez pode estar tendo um abuso na sua casa e você está sabendo, não fala nada. Eu e você fomos chamados, sim. O cristão é um pessoal entrão. O cristão já é entrão por natureza. Sabe como que é conhecido os cristãos? Protestante. Era assim. Protesta, sempre se coloca, sempre posiciona. Sabe como é conhecido o cristão? Profeta. Profeta não tem medo de falar a verdade. Profeta calado não é profeta. Não adianta você cantar música de profeta e não ser profeta. Não adianta. Você tem que ser profeta lá no seu trabalho. Você tem que ser profeta lá na sua escola. Você tem que dizer não. Não, hora que alguém falar alguma coisa de teologia de gênero, você diz não. Não, o meu Senhor Jesus ama todo mundo, mas não ama tudo. Ele ama todos, mas não ama tudo. Isso está errado. A palavra diz que de Deus que é macho e fêmea, Deus o criou. E a palavra diz assim: eu amo você, estou aqui para te ajudar. Eu também fui mudado, Ele vai mudar você. Aleluia, aleluia. Irmão, cada um tem um problema. Ou com drogas, ou com uma situação de pecado. Todos nós um dia estávamos caídos, ou ainda permanecemos caídos. Você sabia que muitas pessoas não erram por aquilo que faz, mas às vezes erram por aquilo que não faz? Era isso que Jesus estava falando. Estava dizendo para aquele período da lei: você não está errando por tanto que você faz de lei, você está errando por aquilo que você não faz. Isso está escrito lá em Tiago capítulo 4, verso 17. Tiago 4, 17. Tiago 4,17. Olha o que diz aí: aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele comete pecado, irmão. O Senhor Jesus mandou você perdoar aquela pessoa. Perdoa, irmão. Quando você não perdoa, você peca. O Senhor Jesus mandou você visitar aquela pessoa. Você não foi. Quando você não vai, você peca. Estive enfermo e não foste ver-me. Estive com fome e não me alimentaste. Estava preso e não foste ver-me. Estava nu e não me vestiste. Cada vez que a gente faz isso, a gente peca. Quando Deus manda você amar alguém difícil, é para você amar. Quando você não faz, você peca. Eu me lembro, eu já contei isso aqui. Eu me lembro que quando eu falei, irmãos, quanto que eu esperei visita de muitas pessoas quando logo que nasceu o Murilo. E algumas pessoas: pastor, eu não ia visitar lá com medo de atrapalhar. Eu disse: irmão, desde quando amigo, irmão atrapalha alguém? Irmão, nós temos que tirar isso da nossa mente.
É lógico que quando nasce uma criança, uma semana, as primeiras 3 semanas você evita, mas a pessoa está esperando que você vá lá ver. A pessoa está esperando que alguém apareça lá. Mesmo em tempo de pandemia, a gente não pode visitar ninguém. Mas se a gente consegue passar no mercado, você consegue passar no portão e dizer: ei, amo você, viu? Que a pessoa às vezes esteja esperando. Que se Deus manda a gente fazer e você não faz, você pega. Aqueles homens, da Bíblia menciona bem, descia no mesmo lugar. Aqueles homens de Jerusalém para Jericó. Isso fala também talvez da vida que eles estavam prestes a levar. A vida deles estava em decadência espiritual também. Eles estavam ficando mais distante da cidade de paz, de luz, indo mais para a destruição. Talvez assim estava a vida deles religiosa e de muitos religiosos, talvez saindo da paz e indo para a destruição, para as ruínas. A Bíblia fala que nos últimos dias seria assim: por aumentar a ciência, o amor de muitos se esfriaria e, se possível, enganaria até os escolhidos. Viria o tempo da apostasia, da frieza espiritual, que as pessoas não se importam com o outro. Fica sabendo que tem alguém com problema, diz: eu não vou me envolver com esse problema não. Irmão, nós somos chamados para um cuidar do outro. Somos chamados para um estar perto do outro. Não dá para a gente saber que tem alguém sofrendo e não fazer nada. Ficarmos comendo churrasco em casa, cantarolando, escrevendo no Facebook quando algumas pessoas sofrem. Não dá. Frieza espiritual. Esse é o pano de fundo para a volta de Jesus. E aqui chega o tema da minha mensagem: distantes próximos. Esses aqui, tanto o doutor da lei, que estava ouvindo aquela lição de Jesus, quanto o sacerdote e o levita, eram próximos, distantes. Estava próximo do povo, estava próximo daqueles que precisavam, mas distante de fazer algo. Mas aleluia, no meio da estrada da vida, no meio do caminho, o sol começa a brilhar, algo acontece. No verso 33, aleluia, glória a Deus. No verso 33, aparece Ele, o nosso Senhor Jesus, aleluia, aleluia. O nosso Senhor Jesus aparece imponente, caminhando, travestido de samaritano. Verso 33. Mas um certo samaritano que ia de viagem passou perto. Está escrito isso na Bíblia sua aí? Você percebeu, irmãos, que os outros dois passou de largo, mas esse que vinha de longe, vinha de viagem, passou por perto, irmão. A diferença, meu irmão, é sempre Jesus que se aproxima, é sempre a graça que chega até mim e você. Ninguém é salvo por mérito. A Bíblia diz lá no Novo Testamento: ninguém é salvo por obras, mas isso é por graça, isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Nós somos chamados pela graça. A mão da graça se estende no meio do caminho. Caído, eu e você estava espancado pela vida, na estrada da vida, a nossa vergonha exposta, violentado na nossa moral, violentado fisicamente, sem força, quase morto, sobrevivente. Chega o bom samaritano e passa por nós de perto. O que ele faz? Passando de perto, aleluia, ao pé dele, vendo, moveu de íntima compaixão. Aleluia, aleluia. Senhor Jesus, lindo Jesus, lindo Jesus. Enquanto aqueles eram próximos, distantes, chega um distante que é próximo. Aleluia. Chega um que é distante, que ele se aproxima. Sabe por que é distante? Porque ele era samaritano. Samaritano não era judeu de fato, ele era mestiço. Ele era conhecido como uma raça mestiça. E por ser raça mestiça não podia se misturar. Eles eram considerados até como hereges religiosamente. Talvez, esses hereges aí não vão para o céu. Esse pessoal aí não é da turminha nossa, não fala igual nós, não é da turma nossa, tem nós e eles. Quem pode dizer isso? A Bíblia diz: não sejais juiz de ninguém. A Bíblia diz que não foi outro, que foi um tapa de pelica a todos os doutores da lei. Talvez os teólogos de plantão que estavam lá abertos, com toda a Torá e os pergaminhos abertos. Chega um tal samaritano na história de Jesus. Se eles pudessem, eles entravam dentro da história de Jesus e falar: não, o samaritano não pode parar aqui. Mas quem pode controlar aquilo que Jesus ia falar? Ele diz que o certo samaritano para. Ele tem íntima compaixão. Ele para naquele lugar. Quando fala de íntima compaixão, fala de algo que nós devemos ter. Eu já ensinei você o que é compaixão. Paixão é um amor avassalador. Compaixão é um amor avassalador a ponto de sofrer. Sabe aquele amor de juventude? Aquele amor de ficar doente quando não encontra a pessoa? Chega a ser um amor até descontrolado. É paixão, um amor de sofrimento. Compaixão é sofrer com o outro, com
compaixão com sofrimento, sofrer com o outro. O que Jesus faz? Ele sofre junto com aquele sofrimento daquele homem. Ele, de íntima compaixão, ele para. Fala no texto que ele ligou as ataduras. Aleluia. Ele ligou as ataduras, ligou as feridas que tinha ali. Olha, irmão, as feridas estavam abertas. Agora você para pensar um pouco na história. Entra um pouco na história. Você estava descendo de viagem. Quando você vai de viagem, você leva bandagem. Você leva as coisas para cuidar, para encontrar alguém no caminho para cuidar. Você leva. Aquele homem não tinha nada. Como que ele colocou bandagem naquele homem? Sabe o que ele fez? Tirou da própria roupa, tirou talvez do próprio turbante, tirou um pedaço, atou ali as feridas. É assim que faz aqueles que amam, tiram de si mesmo. Aqueles que amam colocam a própria vida para cuidar do outro. Não dá para você falar que serve a Deus e não cuidar de alguém. Não dá para passar anos e anos e você falar, eu não quero ter uma célula. Não dá para passar anos e anos e você falar, eu não quero me preocupar com alguém. Eu não quero mandar uma mensagem para alguém. Isso não é ser cristão. Jesus está falando aqui, você quer ser salvo. Você quer encontrar a vida eterna. Você tem que amar como esse homem aqui. Colocar a própria vida, colocar aquilo que eu te dei. Porque a roupa que você tem, eu que te dei. O carro que você tem, se é 1, 2 ou 3, fui eu que te dei, Deus fala. A casa quentinha que você tem, fui eu que lhe dei. O trabalho, o intelecto, a faculdade que você fez, fui eu que te ajudei. Você pode dar um pouquinho das coisas que eu dei para você, para cuidar de alguém, para abençoar alguém. E a Bíblia fala que ele faz mais. Depois de ter atado ali as feridas, ligado às feridas, colocado ataduras, ele coloca sobre a sua cavalgadura. Ele vinha a cavalo, e ele sai do cavalo e coloca aquele que estava quase morto sobre o cavalo. Fala muito daquilo que eu e você devemos fazer. Para ajudar alguém, para amar, você tem que sair do seu conforto. Não dá para amar só de WhatsApp. Hoje em dia nós estamos podendo pelo menos aproximar pelo WhatsApp, tudo bem, mas vai passar esse tempo. Não dá para viver uma igreja somente conectada somente. A igreja é física, igreja é comunhão, igreja é estar junto, igreja é se preocupar com o outro, igreja é receber e fazer visitas, igreja é se preocupar a ponto de ir lá, igreja é se preocupar a ponto de você ter uma abundância e falar assim, eu posso chamar alguém para almoçar aqui, ou eu posso levar algo para alguém, de tanto que tem. Você pode fazer isso, porque é para isso talvez que esse mundo todo parou, para que pudéssemos olhar que nós estamos distantes, próximos. E esse homem aqui, que ele faz, coloca sobre a sua cavalgadura. Como eu disse que esse homem é o próprio Jesus, fala muito do que Jesus fez. Nós que estamos quase mortos em nossos pecados, não conseguiríamos viver de forma alguma se não fosse a graça. Não foi porque eu quis vir à igreja, foi porque o amor e a graça me alcançou e me colocou sobre a cruz dele. E na cruz dele eu pude reviver novamente. Jesus saiu do lugar que ele estava, no trono que ele estava, e colocou eu e você na cruz para viver com ele. Cavalgadura fala da cruz de Jesus, que ele coloca eu e você para trazer vida numa noite como essa. E depois que ele coloca sobre a sua cavalgadura, ele derrama vinho e azeite. Aleluia, aleluia. Era o remedinho daquela época, vinho e azeite. Sabe o que fala? Fala do azeite. Azeite fala dos pentecostais, fala da unção. Lembra que o pessoal fala, eu quero estar na unção. Eu quero estar na unção. Para que tem unção, irmão? Para que a pessoa tem mais unção? Quando você conhece que uma pessoa tem mais unção? Quando ela está cheia do Espírito Santo. Você vai aprender algo para você guardar acerca do azeite aqui. Vamos lá em Isaías. Isaías, capítulo 1, verso 6. Espero que você guarde para sempre. Isaías capítulo 1, verso 6. Olha o que diz aí. Desde a planta do teu pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão tudo feridas, inchaços e chagas podres. Não foram exprimidas e nem ligadas, nem nenhuma delas foi amolecida com óleo. Está vendo por que era feito o óleo naquela época? Por que o azeite e o óleo eram usados nas feridas? Sabe por quê? Para amolecer um pouco as feridas, para trazer um pouco de alívio àquele que estava doente. Está vendo para que serve a unção? Não é para ferir as pessoas. O quanto você conhece, o quanto você serve, o quantos anos você tem, não serve para você ferir pessoas. Deus te coloca em posições para você aliviar o outro. E nesses dias, a sua palavra tem servido para abençoar ou para ferir? Tem servido para aliviar ou para ferir pessoas? Que a Bíblia fala para a gente domar a nossa língua. Nós não devemos ser propagadores da dor.
Nós devemos ser propagadores do alívio. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, eu tô com muita dor, pastor. Você sabia que é a partir da dor que nasce o curador? A palavra dor é uma palavra que vem da palavra curador. Então é da dor que nasce um curador, ou propagador, ou você murmurador, você escolhe. Ou você pode ser um curador. Mas eu prefiro, a partir da minha dor, gerar em mim um curador. Você pode fazer isso também. Você pode derramar azeite nas pessoas que estão à sua volta. Você pode ser um curador e fazer da sua dor uma cura para alguém. Ao invés de reclamar a vida toda da sua dor, você pode ser um curador de outros. Porque foi isso que Jesus fez. Na tristeza da humanidade, Ele fez a cruz e salvou a mim e a você. A Bíblia fala que com a consolação que somos consolados. Somos consolados para que possamos consolar a outros. Tudo que nós temos é para dar para alguém. Tudo que nós temos é para servir o outro. Olha que fala mais aqui, que Ele entregou, que Ele colocou o quê? Ele colocou, além do óleo, Ele colocou vinho. E vinho fala do quê? Vinho fala de alegria. Vinho fala de você servir as pessoas com alegria. Vinho fala de você servir a pessoa com a nova vida. Vinho fala de você servir a pessoa com aquilo que você tem de melhor. Um novo nascimento. De você servir ela com a melhor coisa. Vinho e azeite. O vinho naquela época era algo para desinfeccionar, tirar a infecção que tinha. Era o que ele levava. O pouco de álcool que tinha ali da fermentação da uva ajudava a estancar um pouco as feridas, a desinfectar. Você tem feito isso com as pessoas? Você tem ajudado a desinfectar um pouco, a purificar as pessoas à sua volta? Ou as pessoas que ficam à sua volta ficam mais cheias, querem ir embora da igreja? Ou as pessoas ficam mais cheias de coisas ruins e ficam falando, murmurando? Você desinfecta ou infecta o lugar? Porque Jesus chamou eu e você para derramar o vinho dele, para derramar a presença dele, para derramar a nova vida. Não é para derramar a vida velha. Porque a Bíblia diz: se alguém te bater numa face, vira a outra. Não é para você virar a outra, não, para a pessoa bater um tapa na você, não. Para virar o outro jeito que você vive, virar o outro lado. É para você não reagir, mas mostrar o lado cristão que você tem. O que você tem sido nesses dias? Você tem derramado azeite na vida de alguém? Você tem derramado alívio na vida de alguém? Você tem ajudado a purificar alguém? Porque a Bíblia diz que quando Noé se embebedou e os seus filhos viram, começaram a caçoar ele, porque ele ficou nu enquanto ele ficou embebedado. Começaram a caçoar dele. A Bíblia diz que um dos filhos ficou de costas, pegou a capa e de costas foi até o pai onde estava e cobriu o pai de costas. 2 dos filhos fizeram isso. Um deles, aquele que não fez, foi amaldiçoado, porque resolveu deixar aberto, exposto o pai. Mas às vezes as pessoas sofrem e não sabem por quê. Porque vive de expor as pessoas. Expõe a pessoa no trabalho, expõe a pessoa na igreja, vive expondo as pessoas. O Senhor Jesus chamou você para trazer alívio a qualquer pessoa que você encontrar. Lá no seu trabalho, não coloca mais peso naquela pessoa que já está sofrendo, traga alívio. A hora que a pessoa está passando um problema, você diz assim: o Senhor Jesus vai resolver isso aí. Tenha fé. A pessoa pode falar algo insolúvel, você diz assim: Deus poderoso, Ele levantou a Lázaro, Ele pode ressuscitar a sua história, seu casamento, aquela pessoa que está doente. Não há nada impossível ao nosso Deus. Eu continuo acreditando e orando por enfermos. Sabe por quê, irmão? Eu tenho um milagre dentro de casa. Eu continuo orando, porque o Senhor Jesus pode fazer. Eu vou dizer uma coisa: olha, vinho e azeite só carrega na bolsa de quem é misericordioso. Só carrega na bolsa de quem é misericordioso. Quem não é misericordioso não tem alívio e não tem algo para trazer desinfecção em alguém, não. Não tem nada. Quem não é misericordioso não consegue sofrer com o outro. Porque só quem é misericordioso consegue orar. Se você pedir oração para alguém que não tem misericórdia, ela não consegue orar por você. Sabe por quê? Ela acha que você está merecendo aquilo. Mas quando Ele é misericordioso, Ele traz azeite, Ele traz alívio. Na fala dEle, na oração dEle, Ele traz alívio. Quando Ele é misericordioso, Ele traz uma nova vida. Diz: essa pessoa está caída hoje, mas ela pode ser posta de pé, eu vou orar por ela agora. E ela ora com fé, como se estivesse sofrendo com você. É assim que eu e você temos que orar. Para aqueles que estão na cadeia, para aqueles que estão morrendo de Covid-19 agora, para as pessoas que estão perdendo entes queridos, para as pessoas que estão amedrontadas. A nossa oração tem que ser essa: orar. Sabe o que aquele homem faz? Depois que ele coloca vinho e azeite, e vinho e azeite é para andar na mão e na bolsa de quem tem misericórdia. Depois que ele faz tudo isso, a Bíblia fala que ele leva ele na hospedaria. Chega lá, ele fica com ele, cuida dele na hospedaria, irmão. Olha que maravilha. Aquele homem não só leva ele para ficar no lugar, não. Ele já tinha feito muito, colocado no seu cavalo, já tinha atado as suas feridas.
Já tinha levado na hospedaria e diz: ó, bom, eu já fiz a minha parte de bom cristão, hoje eu vou embora. A Bíblia diz que ele fica na hospedaria cuidando daquele homem a noite toda, até ver, certificar que aquele homem já estava melhorando. E a Bíblia diz que no outro dia, ao passar a noite, ele acorda, ele tira, põe a mão na carteira dele, tira 2 dinheiros, que pode ser R$2.000, que pode ser a quantia. A Bíblia aqui fala 2 denários, que era 2 dias de trabalhador naquela época, mas pode ser aqui na nossa ilustração aqui, você poderia tirar R$2.000 e falar: está aqui, ó, vou deixar para ele aqui, isso aqui é para pagar o custo que ele está fazendo aqui. E o seguinte, se ele gastar mais alguma coisa, põe na minha conta, que eu pagarei tudo quando eu voltar. Cuida dele. E quando ele acaba a história, e está lá o doutor da lei atônito, talvez quando você está hoje aí, talvez. Quando acaba a história, ele diz: olha a pergunta que Jesus faz, e presta atenção na primeira pergunta. Primeira pergunta daquele homem, ele queria saber sobre a vida eterna e quem era o próximo dele. Aí Jesus vira a mesa e muda a história. Ele diz: qual desses 3 é mais próximo daquele homem caído? Você percebeu a diferença? Você percebeu a diferença? Que Jesus agora não chama a atenção mais para o que estava caído. Agora Jesus tirou o holofote, já cuidou daquele que estava caído na história dele. Ele tirou o holofote e coloca o holofote no samaritano. E ele diz: qual dos 3 é o mais próximo daquele homem? Aí o doutor da lei, achando que estava com a bola toda, diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele diz: vai e faz igual e viverás. Quer ter a vida eterna? Quer ter a vida eterna? Ame o próximo. Mas você diz: eu já levei umas marmitex ali para as pessoas, volta e meia eu dou umas blusas ali para as pessoas. Toda vez que a gente pensa no próximo, a gente sempre pensa em ajudar algum moribundo no chão. Já vem logo na nossa mente religiosa, fazer algo para quem está no chão. O pastor quer dizer então que não é para ajudar as pessoas? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você não pode fazer isso querendo alcançar a vida eterna por fazer obras. Você não pode levar a cesta básica ou dar alguma coisa para alguém para que você seja salvo por aquilo. Não, você deve fazer aquilo porque você é salvo. Sabe por quê? Porque um dia você foi próximo de alguém, estava caído como eu estava quase morto, espancado pela história, e alguém teve misericórdia de mim, de você, e jogou vinho e azeite nos nossos machucados, jogou um pouco do Espírito Santo, nova vida para tratar eu e você. Sabe o que ele estava dizendo? Faz igual o samaritano, cuida dos próximos, seja o próximo das pessoas, faz igual o samaritano. Agora, você acha difícil amar seu pai e sua mãe, que deu a vida por você, quando você não conseguia se limpar, era ele que limpava você? Você acha difícil? Você acha difícil amar o pai e a mãe, que trabalhou para que você estivesse vivo agora? Você acha difícil amar sua esposa, que cuida da sua família, faz o jantar, o almoço, lava a sua roupa, cuida de toda a casa? Você acha difícil amar? É difícil amar o esposo que trabalha junto com tudo aquilo que ele tem que fazer, trazer o sustento para casa, a provisão? Seria difícil para nós amar o nosso pastor, que larga tudo para visitar você? É difícil amar aquele que deita azeite e vinho em nós? É difícil deixar de amar o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o filho que quando você manda buscar pão na padaria, ele vai. Quando você manda ajudar no trabalho, ele vai. É difícil amar quem joga azeite e vinho em nós? Não é difícil, fica fácil. Era essa lição que Jesus estava dando naquela noite. Jesus estava dizendo assim: olha, não seja próximo ou distante, seja alguém que, mesmo que parecer distante, você esteja próximo dessas pessoas. Ame aqueles que estão perto de você antes que chegue o último dia. Jesus estava dizendo para mim e para você, ele diz novamente nessa noite: você quer a vida eterna? Seja o próximo para alguém. Não fique só de fazer bondade para alguém, seja o próximo para alguém. Você, além de levar uma cesta básica, sabe o que você pode fazer quando a gente leva alguma coisa para alguém? Você fica sabendo que na família tem criança, você diz: olha, eu vou levar então umas bolachinhas também, porque lá tem criança. Aí você leva, você dá a cesta básica, diz: ó, aqui tem umas bolachas também para as crianças. A pessoa fica feliz, diz: oh, que maravilha, as crianças não tinham bolacha mesmo. Você diz: ó, mas além da comida, eu lembrei também dos danoninhos aqui, uns pudinzinhos para sobremesa. A pessoa diz: ah, não acredito, trouxe até sobremesa. Na hora que você entrega tudo, às vezes você pode pegar assim, saber que está frio, você pode passar a mão num cobertor e levar, diz: ó, o pessoal da igreja lá, o pessoal da minha casa já arrumou um cobertor também. Na hora que você vai embora, e aquela pessoa fica naquela casa que você levou,
A hora que ela está comendo o jantar dela, a hora que ela está tomando a sopa dela, a hora que ela come a sobremesa, a hora que ela vai se deitar com aquele cobertor que você deu para ela. O coração dela se enche de gratidão. Ela diz assim: mas como que aquela pessoa que não me conhecia, como que aquela pessoa que não sabia quem eu era, eu nunca fiz nada por ela, como que ela vem trazer isso para mim? E ela fica agradecida, e ela agradece a Deus. E naquele momento, enquanto ela agradece, o Espírito Santo toma aquele lugar, e um novo nascimento acontece exatamente naquela hora, por gratidão. Era isso que Jesus estava dizendo para aquele homem. Diz: provoque isso nas pessoas, provoque gratidão, provoque que as pessoas se lembrem de mim. Toda vez que vê você fazer um gesto, que as pessoas possam lembrar de mim. Porque a Bíblia diz que nós somos luz do mundo, sal da terra, que nós somos a manifestação do Senhor Jesus. Eu convido você nessa noite, onde você está, a fazer isso, a falar com Deus. Fala: Deus, que as pessoas ao olhar para mim possam se lembrar do Senhor. Você pode fazer isso? Você pode fazer onde você está aí? Você pode fazer isso onde você está? Eu tenho uma história que acho que eu já contei aqui, não sei se eu contei nas pregações online, mas diz um pessoal que estava num vilarejo muito antigo, e naquele vilarejo quase não ia ninguém, e volta e meia ia alguns missionários. E uma das vezes foi um missionário que era médico, e ele chegando naquele lugar, tinha tanta gente doente, tanta gente sem bandagem, sem nada, que ele passou a mão na maletinha dele, o que ele tinha ele foi fazendo de bandagem. E o tempo que ele ia ficar lá era 15 dias, ele acabou ficando 2 meses naquele lugar, até que ele curasse de infecções pequenas, coisas que ele podia cuidar ali facilmente, se ele ficasse um pouco mais de tempo. E ele cuidou de todos que estavam ali, pessoas, mulheres que davam à luz naquele vilarejo. E um dia ele foi embora. Passado muito tempo, chegou uma outra turma de missionários naquele lugar. E a hora que chegou aquela turma de missionários, o pessoal perguntou: o que vocês veio fazer? Eles disseram: viemos falar de Jesus. Ele falou: que bom, me conta como que ele está. Faz tanto tempo que nós não vemos ele. Ele diz: mas como assim como ele está? Jesus já veio há 2000 anos atrás, já faz muito tempo. Ele diz: não, ele teve um pouco tempo conosco, ficou 2 meses conosco aqui, cuidava das nossas feridas, cuidava das nossas mulheres quando tinha filho. Ele era tão legal, ele conversava com a gente, ele nos ajudava nas dificuldades. Eu li isso num livro, mas que maravilha, hein? Que maravilha um dia você ser lembrado como Jesus. Aquele homem que ficou 2 meses e gastou um pouco da vida dele, foi lembrado como Jesus. Você pensou se você fosse lembrado como Jesus na vida de alguém? Você se lembra de alguém agora? Fica de pé onde você está. Enquanto o pessoal prepara uma canção aqui para a gente falar de Jesus, do amor de Jesus. Você pode lembrar de alguém? Você pode lembrar de alguém, não pode? Talvez alguém que esteja longe. Você diz: ah, Senhor, eu tinha que fazer algo. Eu quero desafiar você, depois que acabar essa mensagem, mandar uma mensagem para essa pessoa. Dizer: eu estava assistindo o culto hoje da igreja, e eu me lembrei de você. Eu não posso passar essa noite sem dizer que eu amo você, você é especial para mim. Eu estou orando pela sua vida. Nessa última oração agora, eu oro pela dona Marli, que deixou o nome aqui. Ela mora lá em Cubatão, eu vi que ela entrou na live. Ela está pedindo oração para a família dela. Nós vamos orar pela sua família, vamos orar pela irmã Lúcia Severino, que ela está internada. O Elton falou que ela foi internada hoje no hospital. Nós vamos estar orando por ela. Mas eu gostaria que você orasse por alguém também, da sua família, ou alguém que está longe, para ser salvo. Nós estamos num tempo que dá a impressão que a gente não pode convidar ninguém para o culto. Sim, você pode sim. Você pode oferecer a salvação. A próxima live que você vai mandar para essa pessoa. O próximo culto é quarta-feira. Quarta-feira nós temos a quarta.com aqui. Nós vamos estar, todo o pessoal aqui, fazendo mais um culto ao Senhor. E você diz: olha, o Senhor vai falar com você. Vamos fechar os nossos olhos, que nós possamos se parecer com Jesus de agora em diante ainda mais. Senhor Jesus, Pai amado, levanta a minha voz, ó Pai, e peço a Tua graça e a Tua misericórdia, que nós não possamos ser meros religiosos, Pai. Nós não queremos ser teólogos de plantão aqui, ó Pai. Nós não queremos, ó Pai amado, ser somente conhecedores, mas praticantes, ó Pai. Nós não queremos notoriedade, ó Pai amado, os aplausos dos homens. Nós queremos, ó Pai, a notoriedade dos céus, os aplausos do céu, quando nós chegar na Sua glória, ó Pai. Livra-nos, ó Pai, de ser meros religiosos, ó Pai. Ó Deus, ensina a Sua igreja, que nós possamos se aproximar cada dia mais, que nós aprendamos, ó Pai, essa lição nessa noite, ó Pai. Ó Deus, vai lá onde estão essas pessoas, ó Pai, na família da dona Marli, lá em Cubatão. Coloca as Tuas mãos sobre ela, ó Pai amado. Se é sobre os filhos, ó Pai, se eles estão perdidos, longe, distante, ó Pai, passa pela estrada da vida desses meninos, da família dela. Se é
cura, Senhor. Restaura a saúde da família dela, não somente física, mas emocional e espiritual, Pai. Que a família dela seja alcançada. Essa live vai ficar salva, Pai. Que essa palavra possa alcançar esses familiares também, e eles encontrar a salvação, porque o seu amor é de graça, porque aquele homem não continuou morto, porque aquele homem, ao invés de ficar sem nada, ao invés de ele passar escravo daqueles homens mortos, o bom samaritano passou pelo caminho, colocou ele sobre a cruz, colocou a unção do Espírito Santo, a nova vida sobre a vida dele, e ele disse que um dia ele voltaria. Ele diz: cuida bem daqueles que são meus, porque um dia eu voltarei. O Senhor Jesus espera eu e você, irmão. O Senhor Jesus vai voltar. Cuida bem do que é dele, cuida da igreja, cuida da sua família, cuida daqueles que são seus. Senhor, alcança as pessoas, alcança, Pai amado, a irmã Lúcia, Pai, sara ela, Pai, cura ela, levanta ela daquela cama, Senhor. Abençoa meus irmãos, abençoa a Santa Rita do Passa Quatro, abençoa aqueles que estão na frente, Senhor. Abençoa os nossos vizinhos, que a graça seja inundada aqui no Jardim do Lago, que venha tempos de paz, ó Pai, tempos de graça, Jesus, saúde, cura, graça, salvação. Faça isso e viverá em nome de Jesus.